Nós vamos começar com a leitura aqui da Palavra de Deus, que se encontra em Isaías, capítulo 60. Eu senti de Deus ser bem pertinente esses 3 versículos, que diz assim: a glória da Nova Jerusalém. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Eu posso entender, né, que nós somos instrumento do Senhor. Tudo que nós vamos aprender nesses dias, o doutor Haroldo vai nos fazer sermos atalaias vivos, bem informados sobre um assunto que é muito pouco falado, né? E, em nome de Jesus, nós precisamos mudar essa história, né? Em nossas igrejas, em nossas vidas, como professores da escola dominical, em nome de Jesus. Antes de nós pedirmos um pastor para orar, quero falar sobre o nosso pastor, sobre o nosso preletor. Irmã Galdina. Oi, pastora. Querida, o irmão Elinardo está aí perto de você? Tá. Pastor Elinardo? Está. Tá? Então, ele é amigo nosso de adolescência. Peça a ele para abrir esse trabalho com uma oração, pastor. Tá, só um minutinho que eu vou chamar, tá? Um minuto. Tá bom, tá certo. Tá certo. Então, enquanto isso, eu vou falar sobre o doutor Haroldo, né? Doutor Haroldo, ele se dispôs, quando ele chegasse a avisa, ele se dispôs a estar conosco, querido, nesse sábado à tarde. Doutor Haroldo, ele é servo de Deus há 51 anos na Igreja do Nazareno, em Mesquita. Né? Eu posso me referir a ele, a meus amigos, né? Graças a Deus. Também que eu me converti, né, pastor, doutor Haroldo? E atualmente, né, nesses dias, depois de 51 anos, né, ele foi secretário da Junta, ele é secretário da Junta de Governo da Igreja Local, aqui, Igreja Nazareno em Mesquita, por 20 anos. Participou como membro da Junta Geral da Igreja do Nazareno Internacional. Doutor Haroldo tem um coração missionário, estudioso da Bíblia, especificamente na área da escatologia. Ele é mestre em ginecologia, obstetrícia e mastologia pela Unesp. Doutorado em togoginecologia pela Unesp também. Vários títulos como especialista em ginecologia, obstetrícia, em ultrassonografia geral. É fundador e diretor da Milê Clínica Médica. Doutor Haroldo é pai de 3 médicos, inclusive ele se referiu que um dos netos dele está com ele aí na casa, e atualmente ele é casado com a linda irmã Eva Cristina Milê. Uma bênção, a doce Eva do doutor Haroldo, né? A qual eu agradeço por permitir também que ele esteja conosco nessa tarde, que poderia estar com ela em algum outro lugar, mas ela permitiu que ele pudesse, nesses sábados subsequentes, estarmos dando esse treinamento. Doutor Haroldo, muito obrigada, que o senhor te retribua, viu? Em todos os sentidos, principalmente com saúde. Tá? Privilégio meu. Eu estou vendo, pastora Jandira, um bigode bonito pra caramba, uma careca muito linda ali, pastor Elinardo, não vejo há muito tempo. Esse cara está tomando forró. Ô, pastor, tu está tomando forró todo dia, isso sim, gotinhas de forró. Verdade. Pastor Elinardo, eu gostaria que você orasse pelo doutor Haroldo, nessa iniciação do treinamento, por favor. Obrigada, irmã Galdina. Amado Deus, eterno Pai Celestial, como é bom, Deus, estarmos aqui reunidos no Teu nome para expressarmos, ó Deus, a nossa gratidão, ó Deus, por tantas coisas lindas que o Senhor tem feito por nós. Queremos, ó Deus, aprender mais um pouco através do Teu servo, doutor Haroldo, ó Deus,
vai ministrar a palavra para os nossos corações, que possamos, ó Deus, receber com os nossos corações abertos e que o teu Espírito Santo revele aquilo que é, ó Deus, importante para o nosso crescimento, para as nossas avaliações, para o nosso desenvolvimento e na tua presença, Senhor. Queremos colocar também, ó Deus, a vida da irmã Jandira, pastora Jandira, ó Deus, diante do Senhor. Eu posso estar dando, ó Deus, essa energia positiva a cada instante, e que ela, ó Pai, possa estar vencendo cada etapa, cada barreira, Senhor, que vem na sua vida, e que ela possa, ó Deus, estar proporcionando para vários irmãos, irmãs, pastores, servos e servas do Senhor, sobre a grandeza da tua palavra. Ó Deus, que essa exposição venha, Pai, somar, ó Deus, ao nosso conhecimento, que possamos crescer juntos para a honra e para a glória do teu nome. Abençoe todas as famílias, ó Deus, que estão participando deste acontecimento importante. E eu oro neste momento agradecido por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias Amém. a Deus. Amém. Prazer, queridos. Deus abençoe. Obrigada, pastor. Deus te Pastor abençoe. Haroldo, um abraço Prazer, carinhoso. pastor, obrigado. Viu? Muito obrigado. Amém. Pastor Graças Jandira, não a Deus. esqueça de gravar, se a senhora tiver interesse, se a senhora quer gravar ou não, tá bom? Tá, ela está gravando, sim. Thalita, obrigada, amor, por tudo, tá? A Thalita, para quem não sabe, a pastora Thalita é minha filha, né? E a secretária do DNI comigo. Que orgulho! Parabéns. Está comigo agora, pastora? Sim, pastor. Ô, irmão, todo o tempo com você. Espera aí, que eu estou brincando aqui com o computador. Não liga, não. É assim mesmo. Isso, doutor Haroldo, já está aparecendo já. Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de partilhar. Na realidade, eu não sei nem por que eu estou aqui. Eu só não tive coragem de dizer não ao convite que a pastora Jandira fez, mas tem gente certamente muito mais capacitada do que eu para estar fazendo esse trabalho, mas ela me convidou, aceitei, e eu estou sempre disponível para... Eu sempre fui professor de escola dominical, sempre gostei de estar estudando, eu gosto de estudar a Bíblia, essa é a meu negócio é estudar a Bíblia, e toda vez que eu aprendo alguma coisa com a Bíblia, eu gosto de partilhar o que eu aprendi no estudo da Bíblia. Então, agradeço mesmo, de coração, a pastora Jandira, por esse convite, aqueles que aprovaram o meu nome, certamente ela consultou outras pessoas e aprovaram o meu nome, então, que Deus abençoe vocês. O nosso tempo não é um tempo muito longo, porque são 22 capítulos de Apocalipse, e certamente vocês sabem que Apocalipse é um livro difícil de ser estudado, são muitas interpretações, e cada um quer dar a sua opinião, o seu discernimento, né? Mas eu vou tentar aproveitar bastante esse tempo. Quero começar, então, já introduzindo um pouco desse livro, né? Deixa eu pegar só essa caneta aqui para mostrar isso. Então, sobre o autor do livro do Apocalipse, né? O autor é o apóstolo João, né? João, que vocês conhecem muito bem. João escreveu o Evangelho, não é? O Evangelho de João, o quarto Evangelho, maravilhoso. Sugiro vocês a lerem esse livro mais de uma vez, maravilhoso. João escreve também a primeira, segunda e terceira epístola de João, então ele escreve nesse momento, ele escreve 4 livros, e encerra escrevendo o livro do Apocalipse, né? João é aquele discípulo amado que ficou perto de Jesus, né? Jesus fala dele, ficou até o final com Jesus. É muito interessante a vida de João, vale a pena estudar um pouquinho. Eu tenho me perguntado por que João não foi morto, não é, como os outros apóstolos. Todos morreram e não morreram um tapinha na cabeça, não. Todos morreram mortes violentas, né? Um foi cerrado ao meio, o outro foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos tiveram mortes muito violentas. Foi um período de tribulação mesmo da igreja, essa época inicial
da igreja, não é? A época inicial da igreja foi uma época dura, dura. Vocês sabem, a igreja nasce no dia de Pentecostes, né? Festa de Pentecostes, tinha muita gente lá e a igreja nasce nesse período e ali começa, né, a era chamada Era da Igreja, né? Então, quando é que foi escrito esse livro? Entre os anos 90 e os anos 96 da nossa época, ano Domini, ou depois de Cristo, né? E quem era o imperador? O imperador é esse camarada aqui, Domiciano. A pergunta que eu fiz inicialmente continua. Por que Domiciano, que não era nada bonzinho, né, imperador romano, por que ele exilou João e não matou João? Poderia ter matado João, certamente. Já tinha matado os outros, mata mais um e acabou a conversa, né? Mas quem manda não é Domiciano, quem manda não é Nero, quem manda não é Nabucodonosor, quem manda é o Senhor Jeová. Ele é quem manda, né? Então, esse mundo está aí todo sob a gerência do Senhor Jesus. E Domiciano, então, baniu João para a ilha de Patmos por causa da posição firme que ele tinha cristã. Tá? Não negou a fé, apesar de todas as circunstâncias ruins, ele não negou a fé. Não é? Tem alguns escritores, estudiosos, mas a gente não pode afirmar com certeza de que ele teria tentado matar João, colocando João dentro de uma bacia de óleo ardente, né? E queria cozinhar o cara. Mas como ele não morreu, é história não confirmada. Como ele não morreu, então ele achou que o cara tinha alguma coisa especial. Então, os especiais iriam para essa ilha de Patmos, que foi lá que João foi, não é? E lá ele vai receber visões de Deus, e essas visões que ele recebe na ilha de Patmos, ele vai relatar isso num rolo, né? Num livro, e aí esse livro vai ser enviado, né, sob orientação de Deus, esse livro vai ser enviado às igrejas, 7 igrejas da Ásia Menor Ocidental, que hoje é a Turquia, tá? Para quem que ele escreve esse livro? Ele escreve para todas as pessoas em todos os lugares e em todos os séculos. Não é, né? Apesar a gente vai ler o texto, né? Deve dizer que escreve às 7 igrejas da Ásia, mas certamente a gente vai discutir sobre o que seriam essas 7 igrejas, né? Então, é o registro, eu acho maravilhoso essa frase, o livro de Apocalipse é o registro escrito não de sonhos fantásticos, mas sim de visões dramáticas enviadas por Deus a um dos seus servos, João, não é? A um dos seus servos, João. E ele vai dizer, João fala isso, né? João 1 deve falar, achava-me em espírito no dia do Senhor, né? Pormenores da visão, especialmente as relacionadas aos eventos futuros, estão muito além. Isso é outra coisa que a gente tem que, quando lê a Bíblia, a gente tem esse entendimento, né? E quando João viu essas coisas, nós estamos falando de 2000 anos passados, mais o período, né, ali inicial, talvez estamos em 2023, certamente 2000 anos atrás, aproximadamente, quando João tem essas visões. Gente, as visões que ele tem das coisas que estão acontecendo hoje e as outras que ainda vão acontecer, ele não tem isso na mente dele para traduzir de maneira mais inteligível do que ele colocou. Então, isso vem em forma de figuras, isso vem em forma de símbolos, e esses símbolos têm 2 maneiras de você olhar para eles. Ou você vai considerar que esses símbolos são ficções, ou você vai considerar o símbolo muito próximo de uma coisa real, literal. Isso também é coisa que a gente vai tentar ver aqui, né? Qual é o tema básico do livro? O tema básico do livro é um tema duplo, né? Um é a revelação da pessoa de Jesus Cristo, tá? Tá aqui, ó. Revelação também para todos os cristãos. Então, revelação da pessoa de Cristo e revelação para os cristãos, né? Nessa revelação para os cristãos vai ser feita através da profecia bíblica, vai dar uma perspectiva histórica e vai dar uma orientação doutrinária, não é? Além disso, vai fazer uma aplicação espiritual, né? A exortação é um outro aspecto do tema do Apocalipse. Então, eu gosto muito desse versículo aqui. Eu sugiro a vocês que decorem, memorizem esse versículo. Apocalipse 1:3
muito bom para quem tem medo, para quem não gosta de ler o Apocalipse, porque nesse versículo você tem 3 bênçãos para a sua vida. Você quer bênção ou você não quer bênção? Eu quero bênção. Então, está aqui, ó, bem-aventurado, feliz, alegre, aquele que lê. Vamos ler o livro de Apocalipse bastante. A minha intenção nessa conversa nossa aqui é ler o livro de Apocalipse com vocês também, boa parte dele. Então, bem-aventurado aquele que lê. Eu estou sendo abençoado nesse momento. Quando eu for ler, eu vou estar sendo abençoado. É bem-aventurado aquele que ouve. Você está me ouvindo, não é? Certamente você vai falar desse livro na sua classe de escola dominical com alguma pessoa, você vai estar lendo para essa pessoa. Então, bem-aventurado que lê, bem-aventurado que ouve e bem-aventurado que guarda as coisas nela escritas. E olha, o final é muito legal, né? Pois o tempo está próximo. E sobre esse tempo está próximo, a gente vai ver isso mais de uma vez aqui no estudo de Apocalipse. É necessário que a gente tenha entendimento de que Deus é atemporal. Para Deus não tem ontem, nem hoje, nem amanhã. Para ele é tudo a mesma coisa. Então, quando ele fala que Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo, ele pode estar falando do hoje, porque o hoje para ele é o ontem ou amanhã. Então, essa noção a gente tem que ter na nossa cabeça. Qual é o propósito do livro? Ele endereça o livro aos crentes. Esse livro não é endereçado aos descrentes a princípio, sim aos crentes. E uma advertência para quê? Para aqueles que não são crentes. Se o não crente lê, olha, eu tenho um amigo que eu estou evangelizando há algum tempo, um médico amigo meu. Eu evangelizo, eu falo para ele, eu dou Bíblia para ele, eu fico no pé dele e graças a Deus agora ele está começando a se aproximar. Mas ele lê, e olha, sabe o que mais chamou a atenção dele? Eu comecei a estudar o Apocalipse a semana passada. Eu tenho um momento que eu faço esse estudo, e ele, pela graça de Deus, ele entrou e assistiu. E ele ficou bem entusiasmado. E me chamaram a atenção sobre coisas que a gente falou na conversa, né? Então, os descrentes podem ser advertidos, né? É um livro, gente, olha, eu acho que você consegue concordar plenamente comigo aqui, ó. É um livro para uma era perturbada, você discorda disso? Acho que não. Em que as trevas se aprofundam, acho que você não discorda disso também. O medo se espalha por toda a humanidade e potências monstruosas, ímpias e malignas aparecem no palco da história. Esse é o mundo que a gente está vivendo, né? Como esse estudo é dirigido a pessoas que são professoras e professores de escola dominical, é necessário que você tenha um pouco de noção dessas interpretações do Apocalipse, né? Existe uma teoria chamada teoria historicista. Isso mostra puramente uma visão histórica do Apocalipse. Nada é coisa que vai acontecer, não é predição de futuro, de nada. Uma visão histórica, já passou, né? A segunda teoria é a teoria preterista. Ela diz que a maior parte do Apocalipse ele já se cumpriu e que a besta que é falada lá no capítulo 13, a gente vai estudar o capítulo 13, foi o Império Romano. Quer dizer, uma coisa também passada. Tem uma teoria idealista que eu nem coloquei aqui, mas a teoria que, pelo menos eu partilho dela, não estou convidando ninguém a partilhar de nenhuma teoria, tá? Mas a teoria futurista, a maioria dos estudiosos da Bíblia que são pré-tribulacionistas, é uma grande parcela, mas não estou falando que é a principal, não, tá? A teoria futurista diz que tudo, ou quase tudo, que é narrado após o capítulo 4, né? Do capítulo 1 ao capítulo 3, João vai estar na Terra, a gente vai ver se ele está na Terra. Do capítulo 4 em diante, ele não está mais na Terra, pelo menos em espírito, ele não está, ele sai, e ele agora vai olhar a situação acontecendo no mundo numa outra ótica, né? Essa, do capítulo 4 em diante, será cumprido num curto período de tempo, que seria as 7 semanas, a 70ª semana de Daniel, né? Daniel faz a predição de 70 semanas que vão acontecer, que são 490 anos, né? E a última semana ainda não cumpriu, 69 já se cumpriram, quer dizer, 483 anos de Daniel já se cumpriu, e está faltando 7 anos. Está para começar, não sabemos quando, né? Então,
esse período vai acontecer ainda. Isso é o que a teoria futurista supõe e acredita, né? Esse período de 7 anos será um período de tribulação, ira e julgamento, e terá o seu clímax com o retorno do Senhor Jesus em glória para destruir o exército do anticristo e estabelecer seu reino milenar. Essas 3 teorias são interessantes para quem estuda a Bíblia, para quem quer ensinar a Bíblia, ter isso em mente, para você, poxa, qual delas eu vou ficar mais perto, né? Outra coisa que a gente precisa ter em mente também são as interpretações em relação ao milênio. A Bíblia fala do milênio. É outra coisa. Ou você vai ler o Apocalipse, vai ter uma visão mais literal, ou você vai ficar acreditando em suposições. Eu gosto da visão literal, tá? Vamos ver, né? Sobre o milênio. A Bíblia fala do milênio, o Apocalipse fala do milênio, Isaías fala do milênio. Então, eu vou acreditar que o milênio é algo que vai acontecer. Mas tem gente que tem, ó, por exemplo, essa posição aqui, ó. Agostinho, um homem inteligente, um grande líder da igreja, chamado Agostinho, bispo de Hipona, né? Ele não acreditava em milênio, ele tinha uma teoria chamada milenismo, né? Ensina que não haverá nenhum milênio, apenas, pelo menos na Terra, tá? Não acredita, tá? Existe outra que é a pós-milenismo. Eles não acreditam na restauração de Israel ou reino literal de Cristo sobre a terra durante o milênio. Também não creem. E o pré-milenista, né, o pré-milenismo, eles presumem que a forma mais simples, né, a mais simples de se interpretar estas profecias é colocar o retorno de Cristo, a ressurreição dos salvos, tudo isso está na Bíblia, o tribunal de Cristo antes do milênio. No final do milênio, está escrito no livro de Apocalipse que Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. Após os 1000 anos, ele vai ser solto, né? Está aqui, ó. No final do milênio, Satanás será temporariamente solto para enganar as nações, mas há de ser prontamente derrotado. Glória a Deus por isso, para todos sempre. E aí vai se seguir o julgamento do grande trono branco, que sentenciará os restantes dos mortos. Aí sim teremos o reino eterno, o novo céu e a nova terra. Sugestão só uma sugestão. Regra básica. Faça um quadro da totalidade, né? Depois execute as partes. Ou seja, dá uma lida geral no livro, 22 capítulos, não são grandes, dá para ler bem em pouco tempo. Dá uma lida geral. Caramba, li, não entendi nada, não tem importância não. Tenta ler mais uma vez, tá? Aí algumas coisinhas vão ficar mais próximas de você. Depois você começa a tentar fazer um estudo mais detalhado. Essas são sugestões que a gente pode dar para vocês, tá bom? Apocalipse faz parte da escatologia. Escatologia é estudo das últimas coisas. Esse é o tema. Geralmente, nós estudamos Daniel, que fala dos tempos do fim, dos últimos dias, do dia do Senhor, né? Você vai estudar Ezequiel, tem trechos de Ezequiel que são tremendamente escatologistas. Ezequiel vai falar da guerra de Gog e Magog de uma maneira tão clara, capítulo 37, 38, 39 de Ezequiel, né? E Zacarias vai fazer alguma sugestão. Então, é bom que, quando pensar em estudar escatologia, você saiba quais são os livros que você deve procurar, né? Então, você vai estudar os últimos dias da igreja, estuda as últimas coisas, né? Últimos dias da igreja, últimos dias de Israel, né? Últimos dias da igreja começa na primeira vinda de Cristo, termina com o arrebatamento. Então, acabou a igreja, tá? O último dia de Israel começa na tribulação, que ainda vem, e vai terminar com o reino milenar, né? O fim dos tempos vai incluir arrebatamento, tribulação, segunda vinda, milênio e eternidade. Essa é uma visão inicial. Então, está aqui as três grandes sugestões para quem quer estudar escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Estuda o livro de Daniel, 12 capítulos, altamente profético. Só que Daniel, a maior parte do livro de Daniel já se cumpriu. Tá? Lembra da estátua de Nabucodonosor, que ele viu, depois os 4 animais que Daniel viu? Nós estamos lá no finalzinho
da profecia de Daniel. Outro livro a ser lido é o livro de Mateus, só que em Mateus vale a pena você tirar um tempo para ler Mateus 24. Mateus 24 ele faz uma cronologia das últimas coisas que vão acontecer nesse mundo. Mas é espetacular. Aí, quando você junta Daniel, Mateus 24, ali o Sermão do Monte, e você vem para Apocalipse, você forma um quadro escatológico, você não vai ser pego de surpresa. No Apocalipse, então, você vai ver as eras, né? Capítulo 1 a 3, vai ser a era da igreja, não sabe como termina, quantos anos vai durar. De 4 a 19, né? A gente vai estudar um pouquinho do 4 hoje, vai falar da tribulação, período de 7 anos. Depois, capítulo 20, vai falar da era do reino, tá? Reino milenar de Jesus, 1000 anos. E no capítulo 21 a 22 é o final de todas as coisas, eternidade, anos sem fim, não é? Então, vou abrir minha Bíblia aqui, eu gostaria que você abrisse a sua também, porque eu acredito que bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve, é aquele que guarda a profecia escrita nesse livro. Podemos ler, pastora? Podemos, né? Tá bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, aí eu acho que a Thalita vai orientar um pouquinho isso aí, como é que vai ser feita pergunta, né, Thalita? Doutor Haroldo, a gente pode fazer o seguinte, o senhor tem o tempo para a sua preleção e aí no final faz as perguntas. A não ser que o senhor queira que a pessoa levante a mão durante. Não, porque eu vou perder o controle do tempo e não vou concluir a minha conversa. Ok, tá? então o senhor termina e a gente abre para as perguntas. Tá bom, então. Então, vamos ler, gente. Vamos ler. Nós temos aí alguns capítulos para ler. Quem lê é abençoado, quem ouve é abençoado e quem guarda a palavra é abençoado. Então, o título, já falamos, né? Primeiro versículo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual, João, né, atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que ele viu. Versículo 3, que a gente já leu, vale a pena ver várias vezes. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, porque, já comentei isso, o tempo está próximo, né? O tempo está próximo. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir. Jesus atemporal. Era e há de vir, não é? E também da parte dos 7 espíritos que se já acham diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. É ele quem manda. Eu gosto de dizer que quem manda, a igreja é do Senhor Jesus. Não pertence a nenhum homem, nenhum papa, nenhum bispo, nenhum superintendente geral daqui de Nazaré. Ninguém. A igreja é de Jesus. Foi fundada e comprada e lavada pelo sangue de Jesus, não é? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, nós temos crentes aí, escrito para crentes, né? E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 7 é um versículo também para memorizar, porque aqui tem mensagem tremenda. O texto de Jesus falando, eis que vem com as nuvens. É assim que ele vai aparecer. Não é? Assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra até o ocidente, é assim que ele vai aparecer. Vai vir, lembra de Atos dos Apóstolos, lá quando Jesus subiu, quando ele sobe, os anjos se apresentam perto dos judeus e fala. Jesus estava diante de 500 pessoas, mais ou menos, quando ele sobe. Ele provavelmente estava ao ar livre. Ele sobe, né? E aí os anjos falam, varões galileus, por que estáis assim assustados olhando para as alturas? Este Jesus, que agora foi assunto aos céus, da mesma forma vai voltar. Abra o teu olho, meu irmão, e abra os olhos daqueles que ouvem você. Jesus vai voltar. Então está escrito, eis que vem com as nuvens.
Da mesma maneira que ele subiu nas nuvens, da mesma forma ele vai voltar. E todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Quando Jesus foi crucificado, furaram a mão direita, furaram a mão esquerda e furaram o lado dele. Até as pessoas que fizeram isso vão ver, né? Certamente, amém. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí ele vai falar quem ele é, né? Eu sou o Alfa, a primeira letra grega. Eu sou o Ômega, a última letra grega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso, né? Ele agora, João vai ter a visão, ele está isolado na ilha de Patmos, ele agora vai ter uma visão inexplicável, fantástica. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, né? Lembra, estavam no meio da tribulação, estava morrendo todo mundo, os crentes estavam morrendo, joga na arena, mata na arena, toca fogo no cara, miséria total, em cerca da igreja, né? Vosso companheiro na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus, achei-me na chamada ilha Patmos. Por causa de quê que ele estava lá? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que você vê, João, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são as 7 igrejas? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não temas. De novo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Ninguém pode querer interpretar isso aqui figurativamente. Isso aqui é literal. Jesus esteve morto, mas está vivo pelos séculos. É assim que a gente crê, que ele está vivo. Por isso que a gente canta, né? Que ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Mas tem a chave da morte e do inferno. Jesus, quando morreu, né? Quando botaram ele no túmulo, ele não ficou, ele foi lá embaixo, lá nas trevas, lá no inferno. E lá no inferno ele tomou, ele teve, eu acho que o pau comeu entre ele e os demônios lá, porque ele tomou a chave da morte, ele tomou a chave do inferno, ele retorna para o céu com isso nas mãos. Escreve, versículo 19, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Olha só. Outro detalhe para quem estuda escatologia. A Bíblia ela é autoexplicativa, tenha isso em mente. A Bíblia, você vai ler, por exemplo, vai ler lá em Gênesis, falando da serpente lá, você vai ver num outro texto falando o Apocalipse mesmo, 14, vai falar da serpente, a antiga serpente. Gente, escreveu em Gênesis, lá no Apocalipse, você vai ver essa confirmação. Ela é autoexplicativa. Você vai ler em João uma coisa e vai ver a confirmação no outro livro. Vai ter um texto no Velho Testamento, vai ter confirmação no Novo Testamento. Estude a Bíblia, leia a Bíblia, não corta a Bíblia em pedacinho, não. Leia ela como um todo, comparando, vai ser muito bom para você. Né? Olha aqui o que você vai ver aqui. Ó. Quanto ao mistério, né, que logo em cima ele falou sobre isso, quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, olha aqui a explicação. As 7 estrelas são os anjos, os pastores das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Né? Tem que estar com isso na sua cabeça, tá bom, meu irmão? Então, quando fala da revelação de Jesus Cristo, você vai ver
o contexto, né? Você está vendo isso em Apocalipse, mas você tem que ler os evangelhos. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Eles se complementam, não é? Para mostrar quem é Jesus. Os 4 se preocupam com quem é Jesus, não é? Mateus enfatiza Jesus como filho de Davi, filho de Abraão e aquele que haveria de cumprir as promessas e profecias que foram entregues a quem? A Israel. Por quê? Deus escolheu um povo. Na realidade, ele não escolhe um povo, ele escolhe um homem, Abraão. E, através desse homem, ele forma um povo. E, através desse povo, ele quer fazer toda a estrutura para quê? Para que Jesus venha. Então, Mateus vai falar isso para o judeu poder acreditar, porque ele vai ver na genealogia. Marcos chama Jesus de filho de Deus. E Lucas apresenta a humanidade de Jesus, como ele se importa com as pessoas. Agora, João é diferente, né? Por isso que esses 3 aqui, o Mateus, Marcos, Lucas, são chamados evangelhos sinópticos, mas João é especial, porque João mostra a divindade de Jesus, né? Revelação é a definição que o livro dá de si mesmo. Foi escrito para desvendar o futuro, dar o roteiro e o destino da igreja e da sua história. É a palavra de Deus. Originou-se em Deus. Quem escreveu a Bíblia não foi nem Mateus, nem Marcos, nem Daniel. Quem escreveu a Bíblia foi Deus. Ele usou homens. A Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos. 1.500 anos. Cerca de 40 pessoas, 40 homens usados por Deus escreveram a Bíblia. Não poderia nunca ser iniciativa de uma pessoa só porque ela não tem conflito com ela. Então, ela se origina em Deus. Foi dada a Cristo, enviada por um anjo a João, que escreve e envia as 7 igrejas e por elas a todas as outras igrejas. Assim, Cristo é o autor. João é apenas o datilógrafo, o estenógrafo, o digitador, seja lá quem for, né? Bem-aventurado aqueles que leem, uma vez mais, os que ouvem e guardam. O tempo está próximo. Venho sem demora. É a frase repetida 5 vezes no livro. Uma vez Pérgamo, outra em Filadélfia, e 3 vezes no último capítulo. Jesus veio no tempo marcado. E, vou repetir essa frase, está muito legal. Jesus veio no tempo marcado, na plenitude. Que legal isso aqui. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus está marcado o tempo dele nascer, mas ele vai voltar no tempo que também está marcado para ele voltar. Glória a Deus por isso, né? A carta às 7 igrejas, o que acontece com essa carta, gente? A cada uma das igrejas pode você ter 3 partes, né? Primeiro, 6 partes, na realidade. Cristo indica o nome da igreja. Quando você lê, ao anjo da igreja em Éfeso, o nome da igreja, né? Cristo faz a avaliação espiritual da igreja, vai dizer, conheço você, conheço tuas obras. Depois ele faz recomendações à igreja, repreende a quem tem que repreender, exorta quem tem que exortar e vai fazer promessa. As igrejas, para você ter decorado isso aí, depois você pode copiar isso com a doutora Jandira, né? Vai ser gravado, a gente vai mandar esses slides para ela também, né, amor? Manda os slides, ela pode fazer o que ela quiser, ela fazer uma apostila, alguma coisa assim, como ela quiser, tá? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas, começa no capítulo 2, termina no capítulo 3. Capítulo 4 já não vai mais falar desse assunto. Essas igrejas, gente, tenha em mente, essas igrejas podem ser estudadas de forma literal, como se fossem aquelas igrejas da Ásia Menor, mas isso pode também se referir a um período, uma fase da igreja. Isso é muito legal. Olha aqui, carta à igreja em Éfeso. A carta à igreja em Éfeso, deixa eu ler o texto para vocês ficarem, que é bem-aventurado aquele que lê, né? Carta à igreja em Éfeso, capítulo 2, começa assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 igrejas, as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? São os anjos da igreja, né? E que anda no meio dos 7 candeeiros. 7 candeeiros são as igrejas. Conheço, agora ele vai fazer aquele comentário sobre a igreja, né? Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não suportas homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Falou da igreja, identificou a igreja, fez elogios à igreja de Éfeso. Agora, no versículo 4, ele vai fazer uma crítica, né? Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, aí vem o conserto, né? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candidato, a tua igreja, né? Caso não te arrependas. Tens, porém, ou tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, a carta da igreja em Éfeso pode, gente, isso aqui eu já li vários livros de escatologia, eu adoro escatologia. Eu comprei um livro há uns 4 anos atrás, chamado The End. The End foi escrito por um autor que eu não tinha encontrado esse cara. Achei esse livro nos Estados Unidos, numa viagem lá para o negócio da igreja. The End, o nome do autor é Mark Hitchcock, o nome dele. Martin Hitchcock. Nunca tinha ouvido falar do cara. Que coisa maravilhosa, uma patoca de livro dessa grossura assim. É o melhor compêndio assim, de escatologia, só que ele é pré-tribulacionista, né? Então, valeu a pena ver, e você vai encontrar alguns defendendo que a carta às 7 igrejas pode representar períodos da igreja. Então, a igreja de Éfeso, ela existiu no período de 33, Jesus morre por aqui, né? Até o ano 100, alguns acham 110, 115, né, da nossa era. Esse é o período da igreja de Éfeso. Gente, imagina, a igreja é fundada no Pentecoste. Está todo mundo no fogo, todo mundo botando. Pedro botou a cara na frente. A hora que eu ouvi lá, e eis que eles estavam reunidos, e de repente veio do céu um som como um vento impetuoso, encheu toda a casa, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas idiomáticas, certamente, né? Aquele momento, línguas idiomáticas, e olha, aquilo criou um rebuliço na cidade, que está festa de Pentecostes, uma festa obrigatória para o judeu ir a Jerusalém. Todo mundo estava lá. Os caras correm para o cenáculo, chegam lá. Quem são esses malucos aí falando? Não tinham medo. Antes estavam no cenáculo com medo. Quando foram batizados, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então, ficaram sem medo. Pedro se levanta no meio daquela multidão, faz um discurso rápido, né? Faz um discurso contando quem foi Jesus, como ele morreu, como foi, o que fizeram com ele, mas que ele ressuscitou e tal. Pronto. 3.000 batizados, né? Essa é a igreja do fogo, a igreja do primeiro amor, né? O nome Éfeso significa relaxar, soltar. Por volta dos anos 100, a igreja, ó, finalzinho, já a igreja tinha perdido o fogo, o poder, só tinha a forma. Por isso que é escrita a carta para essa igreja. Lembra de onde você caiu, né? Lembra de onde você caiu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, né? Aí vem a segunda igreja, né? Se a gente pensar que pode ser uma recomendação para a igreja da Ásia Menor, sim, mas também para um período da igreja muito interessante pensar nessa possibilidade, tá bom? A carta à igreja de Esmirna é maravilhosa, porque a igreja de Esmirna, ela não sofreu nenhuma repreensão. Essa igreja estava na boa, perfeita, né? Repreensão, a igreja de Esmirna não se recebeu repreensão. Exortação, a igreja foi exortada a ser fiel até a morte. Promessa, não sofreria o dano da segunda morte. Gente, nós vamos estudar isso aqui, nessa conversa nossa aqui, que vai durar 1h30 cada vez, mas a gente vai chegar no momento para estudar isso aqui, para chamar a atenção das pessoas, que existe a primeira e existe a segunda morte. A segunda morte é a separação de Deus eternamente, é complicado.
caso, né? A primeira morte é a morte do corpo, a segunda morte é a morte da alma, né? Vai lá em capítulo 20 de Apocalipse. Então, ele vai escrever, depois vocês podem ler com calma, né? Eu vou ler. Carta à Igreja de Esmirna, né? Versículo 2:8, né? Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, né? Ele dá o seu título a si mesmo, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aquele que fiel a Deus até a morte pode pensar que está pobre, não está rico, né? Rico da glória, da graça, do poder, do sustento de Deus. E a blasfêmia dos que se assim mesmo se declaram apóstolos não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Tá? Não temas as coisas que tem de sofrer. Jesus não está dizendo que o cara não vai sofrer, não. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e vou dar para você o quê? A coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Segunda vez que vem essa assertiva aqui, ó. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Essa informação de que você vai sofrer 10 dias, tribulação de 10 dias, bom, também é história e também é estudiosos que gostam de falar do assunto, né? Por quê? Por causa do período da igreja. Enquanto a igreja de Éfeso, nos anos 6, estava perdendo o primeiro amor, aí vem a era da igreja que é restaurada, a igreja de Esmirna, vai mostrar os grandes líderes restaurando essa fé em Cristo. Não tem problema, pode bater que a gente já aguenta, né? Anos 100 até os anos 300, 312, por aí, eles estavam sob severa perseguição. Tem alguns estudiosos que dizem que os 10 dias, lembra? Sofrerei tribulação de 10 dias. Diz que os 10 piores imperadores de Roma viveram nesse período de 100 a 312, eles massacraram a igreja, massacraram. Esmirna é amassada, é sofrida, né? Ela é esmagada. Esmirna significa mirra esmagada. A igreja foi esmagada pelos piores imperadores. Aí depois, olha, a Esmirna segue a igreja de Éfeso, onde o amor se esfriou, então veio a perseguição e Deus restaura o primeiro amor. Aí a terceira, a continuação aqui, né? Os 10 dias de perseguição, os piores imperadores. O primeiro foi Nero, o segundo foi Domiciano. Domiciano foi quem exilou João. O terceiro foi Trajano, né? Trajano considerou a fé cristã, o imperador romano, de 98 a 117, ele considerou a fé cristã fora da lei. Cara. Imagina o imperador põe um decreto desse, lascou, é cristão, morre, pô, né? Inácio, o principal discípulo de Pedro, foi jogado na cova dos leões, onde foi despedaçado. Gente, que frase linda, né? O cristianismo é como uma fogueira acesa. Quanto mais você atiça fogo com uma vara, mais as labaredas voam em todas as direções, iniciando milhares de novas almas. O quarto foi Marco Aurélio, né? Tentou restaurar o ideal romano da autoconfiança, uma virtude estoica e a religião do velho do Estado. E pegou Policarpo e Justino e martirizou. Policarpo, a história de Policarpo é maravilhosa, gente. Policarpo tinha 96 anos de idade, aproximadamente, eu penso, não estou muito enganado, e já estava bem idoso, mas ele é o chamado o mavioso bispo de Esmirna. Um velhinho querido por todo mundo gostava de Policarpo, mas ele era um representante do cristianismo. Então, o governo romano vem e fala assim, esse Marco Aurélio aqui, vou matar esse cara, mas eu não quero, na realidade, não quero matar o cara, porque o cara é velho. Para que eu vou matar um velho? Né? Matar um velho não me serve de nada, mas se esse velho confessar que ele não crê em Jesus, ganhei muito. Então, eles botam Policarpo na fogueira e avisa para ele, olha, rapaz, você já está velho,
Nega esse teu Cristo aí, nega ele. A gente não vai te matar, a gente vai te dar uma boa vida daqui para frente, mas nega ele. Aí a resposta do Policarpo é: como eu vou negar o meu Senhor? Ele nunca me fez mal nenhum, só me fez bem. Eu não posso negar. Se você não negar esse teu Deus aí, eu vou mandar tocar essa fogueira aqui rapidinho, você vai morrer. E com esse fogo vem, me queima e passa. O pior é o que vem depois, que é o fogo eterno. Essa foi a resposta de Policarpo. O quinto foi severo, né? Decretou uma rígida lei contra a expansão do cristianismo. E nessa época, olha que os caras sendo mortos. Orígenes foi decapitado. Sétimo foi Máximo, massacrava os cristãos e os enterrava em grupos de 50 e 60. O sétimo foi Décio, o oitavo foi Valeriano, né? Que matou o bispo de Cartago. O nono foi Diocleciano, né? 313 a 312, mandou que queimasse todas as cópias da Bíblia. Olha aqui, ó. Já tentaram destruir a Bíblia, mas hoje a Bíblia é maravilhosa, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, capaz de dividir corpo, alma e espírito, separa junta de medula. Que maravilha! E não há ninguém que fique, né, escondido da palavra de Deus, né? Que lindo é a palavra de Deus, né? Mandou erigir um monumento comemorando o fim do cristianismo, não adiantou nada, comemorou, queimou todas as Bíblias. Aí a Bíblia é o livro mais vendido de todo mundo, né? E o décimo foi o Constantino, né? Constantino foi o problema, que ele foi e pegou a igreja e fez parceria com a igreja, né? Problema, né? Aí veio a igreja de Pérgamo. Pérgamo significa casamento. Constantino fez isso, né? Ele viu, ele estava passando por um problema sério. Roma estava vivendo um problema sério. Essa era a época dos bárbaros. Roma venceu todos os impérios que se levantaram contra Roma foram destruídos, todos, mas levantou um império que não era um império, não era um exército, não tinham bandeira, não tinham nada, era um bando de bárbaros fora da lei que avançavam sobre Roma de tudo quanto é canto, e eles não estavam, soldados romanos não estavam conseguindo bater esses caras. E aí Roma vai e se associa com a igreja, não é? Se associa com a igreja, porque o cristianismo é isso, é fé. A fé cristã pega o desgramado, está ferrado lá e ele aceita Jesus e ele deixa de ser bárbaro. Ele continua bruto, mas ele não é mais bárbaro, ele não quer mais matar, ele não quer fazer maldade com ninguém, porque ele aceitou Jesus como Salvador. E aí é o cristianismo que praticamente salva o Império Romano. Então, para o Império Romano foi uma parceria legal, para a igreja não, porque aí começaram as trocas, né? Trocas. Aí entra o homem, mesmo o homem cristão que se... A minha esposa usa muito essa expressão. Não vou trocar a minha bênção por um prato de lentilhas. O que foi feito na igreja de Pérgamo foi trocas por pratos de lentilhas oferecidas pelo governo romano. Aqui já tem repreensão, né? Aí arrepende, né? Ele proclamou o cristianismo como religião do Estado nessa época, em 590, né? É difícil, né? A quarta igreja, né? A igreja de Tiatira. Eu vou ler a carta da igreja de Tiatira. Essa aqui é uma fase interessante. Começa de novo a restaurar, né? Que é o período da igreja, o período que vai de 590 a 1517, né? 1000 anos, mais ou menos, de evolução, essa era dessa igreja, né? Tiatira significa sacrifício contínuo, né? Ou que o sacrifício que continua, né? A época chamada Era Negra, Era das Trevas, não tinha nenhuma mensagem aqui. Eita, que período difícil aqui, né? É quando Martinho Lutero vai, a Igreja Católica fez parceria com o governo, se contaminou com o governo e começa a fazer muita besteira. As maiores heresias surgem nesse período, até que Martinho Lutero chega e prega lá as teses dele naquela igreja lá, né? É isso aí. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança
e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti tolerares que esta mulher, Jezabel, se a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas também seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, e guardar até o fim as minhas obras, eu vos darei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Nessa fase da igreja de Tiatira é que surgem os maiores pregadores, né? John Wycliffe, esse John Hus aqui, esse cara aqui, cara, ele lembra, o Lutero bateu lá as teses lá e meteu o pau, arrumou encrenca, né? Aí, junto com ele, não ficava sozinho, junto com ele, outros já se juntaram, esse Wycliffe, para traduzir a Bíblia do latim para o inglês, né? Aí o John Hus, que foi reitor da Universidade de Boêmia, clamava por reforma, e em 1416 o Papa excomungou ele e ele foi morto na figueira. Só que John Hus, quando ele foi morto, a história diz que quando ele estava para ser queimado, queriam que ele também consertasse as coisas, que ele negasse tudo que ele tinha feito da reforma. Não queria concordar com a Igreja Católica. Não, você volta atrás que a gente perdoa você. Ele falou, de jeito nenhum. Ele falou, então nós vamos queimar você. Aí o John Hus faz uma profecia, ele diz assim, hoje, vocês estão queimando o ganso, né? A palavra Rus significa ganso. Hoje vocês estão queimando o ganso, mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne, né? E o Martim Lutero veio depois dele, né? Com as teses, veio depois dele. E ele veio exatamente 100 anos e pouquinho depois, é quando ele prega, né? Diz, eu procurei essa informação, eu não encontrei. Eu ouvi isso de um grande pregador dizendo que o nome Lutero, o sobrenome Lutero, significa cisne. O cara falou hoje que daqui a 100 anos ia surgir um cisne, 100 anos depois surge o Martinho Lutero com as teses, né? Então, os grandes pregadores surgem nesse período, né? Aí, no capítulo 3, a gente vai fazer as duas últimas cartas, né? O capítulo 3 vai falar da carta de Sardes, né? Carta de Sardes, aqueles que não quiseram ficar Ele vai falar daqueles que escaparam, né, da igreja, quando Lutero realmente vai usar. Isso já é no capítulo 3, né? Lutero já colocou a frase dele, famosa, ele descobriu, lendo a Bíblia, que o justo viverá por fé e não por indulgências, né? E ele publica isso, né? Isso já é no período da carta da igreja em Sardes, né? Preciso ler com vocês isso aqui rápido. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, capítulo 3 já, né? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras e que tens nome de que vive, mas estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegra das tuas obras na prisão de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende, porque senão vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram, né? Uma série de outros que não contaminaram suas vestes, né? E andarão de branco junto comigo, pois são dignos. O vencedor será vestido
de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta carta é a carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que vai produzir os maiores pregadores da história, né? A igreja viva. Não tem repreensão para essa igreja, né? A igreja que significa, Filadélfia significa amor fraterno, não sofreu repreensão. Época dos grandes avivamentos, né? Se a gente for considerar o período, 1750 a 1905, carta à igreja de Filadélfia, né? Aí surge a Sociedade para o Interior da China, o movimento voluntário de estudante, que publicou muita coisa, Exército da Salvação que surge nesse período, a Igreja Rolense aqui, ó, George Whitefield sacudiu a Inglaterra, a América e a Europa com o Evangelho, George Edward, Charles Finney, não sei quem é o certo, Spurgeon, Dwight Moody, caramba, Dwight Moody, esse cara converte, vai para a igreja, ele não é nenhum pastor, não é erudito, ele pede para ser professor de escola dominical na igreja dele, o cara, você não tem competência, você não tem o estudo necessário para ser professor de escola dominical, ele foi para a rua, reuniu crianças, ensinou crianças a Bíblia, e Moody se tornou um dos maiores ganhadores de almas. Alguns dizem que ele chegou a ganhar 1 milhão de almas na América e na Europa. Houve grandes avivamentos. William Carey na Índia, Robert Moffat na África, Davi Hill na China, né? Grandes avivamentos. A igreja não morre, a igreja subsiste, a igreja é de Jesus, né? E a última igreja, aí a gente não sabe detalhe, porque ela vai dessa idade até alguns acreditam que nós estamos vivendo o período da igreja de Laodiceia, né? Nós estaremos nesse período. E eu acredito que está chegando a hora, né, da igreja passar por um avivamento, né? Porque na carta da igreja em Laodiceia, o que diz? Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta. Ele está falando com a igreja. Essa aqui a gente usa na igreja para convidar pessoas para o altar. Isso aqui não é para quem não pode ser usado. Tudo bem. Se isso vai salvar o pecador, maravilha. Mas isso aqui é para a igreja, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É a última vez que no Apocalipse você vai ouvir falar de igreja. Última vez, dali em diante, não mais igreja, né? Cidade de Laodiceia estava famosa pela escola de medicina, e ali tinha um colírio, por isso que ele faz, compra de um colírio, né, fabricado. Eles achavam que eles eram autossustentáveis, né, para produzir cura esse colírio, né. Cidade rica, era uma das maiores cidades da Ásia, tinha se comprometido com o mundo, não recebeu nem um elogio, só advertências. 1905 para cá, né?
Em 1905, a teologia começou a criticar a Bíblia histórica de maneira científica e filosófica, e aí introduziu o racionalismo e o criticismo. Começou isso na Alemanha. Em 1920, esse pensamento contaminou os púlpitos e as pessoas, acabando com muitas igrejas da América. Todos os crentes, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí, ó, todos os crentes precisam voltar, retornar ao Evangelho puro, né? Evangelho da Bíblia, né? Sede santo que eu sou santo, né? Tais fostes, né? Tais fostes algum de vós que já fez besteira, já se prostituiu, já adulterou, já mentiu, já furtou, já perdoou. Tais fostes alguns de vós, mas o texto continua dizendo, mas vós vos lavaste, vós vos purificaste, vós sois agora propriedade exclusiva de Deus, é isso que você é, né? Todas as palavras da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, são verdadeiras, e nelas descobrimos o plano de Deus para a salvação que nos leva para o céu. A nossa igreja precisa acender esse fogo. A igreja precisa... Está havendo avivamento em várias igrejas. Não sei se vocês estão percebendo isso. É necessário. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Tempo difícil. Tempo de mentira, gente. Mentira! Eu não ouço mais televisão, não quero ver mais televisão. Eu escolho muito nitidamente o que eu quero ouvir, porque não dá para quem nenhum noticiário, porque a mentira está permeando tudo. Tudo, tudo, tudo. Tempo de mentira, tempo do anticristo, né? Ele vem como pai da mentira, né? O diabo vem como pai da mentira. Então a igreja não pode se deixar contaminar. No ano passado nós tivemos um culto na nossa igreja maravilhoso, culto de escola dominical, o pastor pregou, foi muito legal. Aí começamos encerrando o culto, cantar louvor. Caramba, foi um negócio assim. O culto só terminou, já era quase 1 hora da tarde, só terminou porque alguém tomou a decisão, não, acabou, chega, para. Porque senão ia fazer igual lá naquele país lá dos Estados Unidos, lá que o pessoal ficou cantando lá durante, sei lá, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, um tempão, porque é a igreja, é Deus mexendo com a igreja, é Deus acendendo a igreja, né? Então, a gente terminou aqui o capítulo 3, eu vou deixar para falar do capítulo 4, né? Semana que vem, porque até aqui João está na terra, até aqui toda a visão que ele está tendo, toda a visão que Jesus está mostrando para ele, ele está na ilha de Patmos. No capítulo 4, Deus vai chamar ele em espírito, né? Parece que é em espírito, para o céu. E ele vai ter a visão agora vinda lá do céu, né? Que Deus possa estar abençoando o teu coração. Vou passar para a Thalita, ela vai verificar. Negócio de pergunta que a Thalita, olha, se eu não souber responder, pergunta para a pastora Jandira, pergunta para o irmão Edidar, pastor Edinardo, para o pastor Anips, tá? Me tira dessa. A Galdina também é professora, é minha pastora também. Pergunta para a pastora Galdina, tá? Thalita, é contigo mesmo. Ok. Os irmãos que têm alguma pergunta, pode ou levantar a mãozinha aqui no Zoom, ou liberar o seu microfone e fazer a pergunta. Oi, Thalita. Jaci. Olá, doutor Jaci, pode fazer sua pergunta. Primeiro, quero agradecer a Deus por esta palestra, pela vida do Haroldo, pela vida da doutora Jandira. Quero dizer para o Haroldo que ele é uma excelência na nossa igreja. Essa palestra foi muito boa e que nós somos honrados por tê-lo em nossa igreja. Ele como um especialista, né, do estudo de Apocalipse. Mas eu tenho duas perguntas a fazer ao Haroldo. Primeiro, ele citou sobre o novo céu e nova terra. Eu gostaria de saber se a terra é a nossa terra que nós estamos atual, se essa terra vai ser reformada e que a eternidade que ele também cita vai ser aqui nessa terra. A segunda pergunta em Apocalipse 1:7, quando a volta de Jesus entre as nuvens, ele cita o versículo diz que aqueles que os traspassaram verão, mas as pessoas que os traspassaram foram aqueles soldados romanos. Esses soldados romanos vão ressuscitar para ver a volta de Jesus? É a dúvida que eu tenho. Obrigado. Obrigado, Jaci. Obrigado, Jaci. Jaci é fogo, ele está lá na igreja, ele só me bota em fogueira. Jaci, sobre Novo Céu e Nova Terra,
eu vou te ficar devendo, porque esse material estou fazendo coletânea de dados para dar o melhor nível de informação sobre isso. Tá? Novos céus e nova terra, segundo os futuristas, novo céu e nova terra é eternidade, é o final. Não é aqui, é uma nova terra, um novo céu, que eu não sei, eu não consigo nem entender. Eu fico pensando como é que João viu isso. Se ele, naquela época, 2000 anos atrás, se ele entendeu alguma coisa, porque hoje a gente não entende ainda, mas é uma promessa, né, Jaci? Um novo céu, de uma nova terra, que eu acho que não é aqui. Porque, segundo os futuristas, isso aí é a última coisa. Depois que Jesus voltar, depois que Jesus reinar, para aqueles que creem, né? 1000 anos nessa terra, aí virá realmente Satanás, vai ser solto, vai convocar a multidão de gente para vir com ele para brigar contra Jesus em Jerusalém. Não dá para ele, né? É sopro da boca de Jesus, ele morre e agora ele vai ser lançado no inferno eternamente. Aí vem novos céus, nova terra. Como é que é isso? Não sei. Tá? A outra pergunta que você fez foi referente... Na volta de Jesus nas nuvens. Sim, já sei. Não sei. E eu acredito que pouca gente saiba responder como é que explica esse versículo, tá? Não sei. Porque você está falando se os caras vão ressuscitar também. Eu não sei que período da ressurreição é esse aqui. Que eles vão ressuscitar? Eles vão. Mas vai ser nesse tempo aqui, quando Jesus volta, ou eles vão ver? Não sei. Na volta final de Jesus? Não sei. Desculpa, fico devendo essa. Obrigado, Haroldo. Obrigado você, cara. Vai lá, Thalita. A próxima pessoa que levantou foi o Tiago Antunes. Pode liberar o seu microfone e fazer sua pergunta, irmão. Amém. Em Apocalipse 1, no verso de número 13, a explicação foi muito ampla, assim, de grande valia, né? Quando ele fala sobre o candelabro, o menorá, né? O menorá. Eu queria uma explanação maior sobre como seria esse momento, né? Qual que é essa classificação dessa visão de João ali? Porque ele tem pontos específicos relacionados a Jesus ali, tipo, na sua forma glorificada. E só como ponto a mais, eu vi já um escatologista famoso falando um adendo, que aqueles que os transpassaram, referenciado ao povo romano. Então, hoje, a Roma dos dias de hoje, né? O que seria classificado a Roma nos dias de hoje, né? O Império, hoje, a Igreja Romana hoje. É possível. Essa é a minha pergunta. Eu até acho que essa tua explicação cabe na resposta para o Jaci, que poderia ser, tá? Assim como o povo, o representante do povo que transpassou Jesus. Nesse sentido, sim. Quanto aos candeeiros, a explicação que ele mesmo dá embaixo é a igreja e os líderes da igreja vivendo no meio da igreja, né? Jesus, versículo 13, ele vive no meio da igreja, dos 7 candeeiros, são as igrejas, né? Com vestes talares e cingido. Eu não consigo explicar mais do que isso, do que ele mesmo está dizendo, não vou fugir dele. Ele diz que as igrejas são os candeeiros, as estrelas são os pastores da igreja. Eu vou ficar literal com isso aqui. Não vou tentar explicar isso aqui, não. Desculpa, tá? Gente, eu vou logo avisando para vocês, tem muita coisa de escatologia, de Apocalipse, que não adianta eu dizer assim, eu tive uma revelação. Eu não sou desse tipo de coisa. Eu não tenho... Opa, eu falar que eu tive uma revelação, caramba, ela tem que ser tipo assim, Deus me mostrou que eu vou reconstruir o maior hospital do Brasil. Isso ele me mostrou mesmo 50 anos atrás. Já construí? Não, mas já construímos bastante coisa. Já andamos? Isso ele mostrou para mim. Deus mostrou, quando eu me converti, que eu era duro igual coco, quando eu passei no vestibular, que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu passei, peguei o dinheiro que eu tinha, paguei a matrícula, fiquei duro igual coco. Meu pastor maluco igual a mim, que é mais maluco que eu, mandou pedir demissão do emprego, pegar o dinheiro e pagar a matrícula. Eu paguei. Mas Deus tinha mostrado que eu ia fazer. O que aconteceu? Obrigado, viu, doutor? Obrigado. Um mês depois eu ganhei uma bolsa de estudo. Glória a Deus. Obrigado, Tiago. Doutor Haroldo, posso falar o que eu entendo, o que eu penso? Pode, claro. Aqui, no que se refere ao novo céu e à nova terra, eu penso que, se nós teremos nossos corpos transformados, né, para encontrarmos com o Senhor nas nuvens,
Eu penso que será uma era, um lugar diferente, que teremos a eternidade para sermos julgados, né? Então, eu penso que o Senhor ele vai trazer um novo céu, porque tudo aqui vai ser transformado em fogo, né? Se vai ser no milênio ou no pós-milênio, nós não sabemos, até porque a Igreja do Nazareno não tem uma posição. Outras denominações têm, a gente respeita, mas a Igreja do Nazareno, a posição da Igreja do Nazareno é ter uma vida santa para se encontrar com Deus, ou antes ou depois. Né? Agora, o novo céu, eu penso que vai ser um lugar diferente, onde o Senhor estará nos julgando, né? E a nova terra, possivelmente, onde nós poderemos viver eternamente, essa eternidade. Sim. E a volta de Jesus, eu penso sim que será, né? Você olhando para o céu, vendo ele descer, e os motoristas que são cristãos vão sumir, os pilotos da mesma forma, né? As pessoas vão estar duas juntas, uma some, outra fica. Eu penso que é bíblico, igual como a Bíblia fala, né? Certo. Tá certo, pastor, é isso mesmo. Tudo isso, todas essas opções são válidas, tá? Ninguém tem certeza absoluta. Não tem. Vai ser, até porque Deus, na sua sabedoria, não quis dar a ninguém essa explicação. Já deixou João com isso aqui para a gente. Aqui já tem coisa demais. Tem suco demais aqui, comida que dá até indigestão aqui se comer de maneira errada. Tá Nós bom? temos que viver de uma vida santa para se encontrar com Ele, né? Exatamente. É esse momento que eu acho que a igreja tem que tirar do meio dela o que não é santo. Não é santo, não pode ficar no meio da nossa igreja. Não estou falando de expulsar pessoas, não. Estou falando de querer viver a vida santa. É isso que tem que falar. Vai, doutora Thalita. Pastora Ok. Antes de passar para a próxima irmã Galdina, falando com os irmãos que nós emitiremos certificado para completar, para contribuir no seu estudo de horas ministeriais, ok? Então, eu vou colocar um link no chat e os irmãos podem acessar esse link, preencher, que se você assistir no máximo, no mínimo, tá? No mínimo 3 aulas do Dr. Haroldo, você vai ter direito a esse certificado, ok? Então, são um total de 4 aulas. Se você assistir no mínimo 3, você vai ter direito a esse certificado, ok? E esse link é para comprovar a sua presença, tá? Então, agora a irmã Galdina pode a pergunta. Ok, obrigada, Vai Thalita. devagar, Galdina, por favor. Tá. Quem sou eu? Ótimas perguntas por aí, mas eu concordo com a irmã Jandira, nós temos que procurar ter uma vida santa, nos preocupar mais com isso, com a nossa salvação, e também possibilitar que o outro tenha o direito a essa salvação. E quero agradecer também, pastora Jandira, pela iniciativa, pela escolha do nome do Dr. Haroldo. Dr. Haroldo é uma referência para todos nós, como profissional, como servo de Deus, realmente é um exemplo, é uma inspiração para a nossa vida. Eu estou lá na Junta Geral substituindo o Dr. Haroldo, e o nome dele sempre é lembrado, e eu fico até constrangida, como que eu vou dar conta de substituir esse homem tão, assim, dedicado, tão competente, tão eficiente em tudo que faz. Obrigada, doutor Haroldo. Obrigado a você. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse, que a gente muitas vezes até abandona, deixa um pouco abandonado, né? Porque trata-se de revelações tão importantes para a nossa vida, mas tudo aquilo que a gente estuda, que parece estar muito longe da nossa prática, que a gente vê como uma teoria apenas, é bom a gente trazer para a nossa realidade. E eu gosto sempre de refletir da posição de João. João estava numa posição muito difícil. Ele estava com sua vida ameaçada, a sua sanidade, a sua saúde, e João foi levado ali para Patmos, e ali naquele lugar a realidade dele era dura, mas ele não permitiu que aquela dureza penetrasse no coração dele e na alma dele. Pelo contrário, ele se abriu para a revelação, e Deus o usou de forma tremenda.
E usou, e tudo aquilo que foi de revelação para João serve de experiência para as nossas vidas espirituais, para a gente não olhar as circunstâncias. As circunstâncias da nossa realidade são muito difíceis, muitas vezes sem nenhum tipo de solução e saída, mas essa dificuldade não está em nós. O que está em nós é o poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos que lembrar que as circunstâncias estão alheias a nós. João estava em Patmos, mas Patmos não estava em João. Isso. E foi assim que João recebeu a revelação de Deus, e aquelas revelações são importantes para o nosso dia de hoje. E assim a igreja cresce. A igreja cresceu e a igreja vai continuar crescendo, e nós estamos aí trabalhando para o avivamento, e o avivamento tem que começar em nós. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, para Deus trabalhar de forma tremenda, nos usando como instrumento e como ferramenta na obra dele, não para o nosso bem-estar, não para o nosso conforto, mas para a glória de Deus. E nós temos que lembrar que, como professores da escola bíblica, nós somos garantidores de direito, e nenhum pode se perder. Nós temos que levar essa palavra que salva e que liberta, e assim a igreja vai continuar crescendo. Em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, hoje está completando 3 anos que nós começamos a tomar medidas contra o Covid no Brasil, e Deus preservou as nossas vidas, e muitas vidas foram ceifadas, mas Deus não preservou a nossa vida por acaso. Deus preservou a nossa vida para que possamos fazer a diferença na vida dos outros. A igreja precisa fazer a diferença. A igreja precisa trabalhar para justiça social, equidade, solidariedade, mas o principal da igreja é pregar a palavra de Deus para que todos venham ter garantido o seu direito à salvação. E pastora Jandira tem razão, nós precisamos buscar e preservar a santidade em nossas vidas. Pastor Haroldo, obrigada. Doutor Haroldo, obrigada por esses ensinamentos. Quero participar todos os dias, se assim Deus permitir. Fiquei extremamente impactada. Claro que a gente, por mais que a gente tenta fazer uma leitura, eu sou uma que sempre deixa Apocalipse para depois, tá? Ai, deixa para lá. Mas eu quero agradecer imensamente o privilégio e a oportunidade. Sei que Deus está me dando mais uma chance de ouvi-los e de estar aqui nessa sala virtual. E cada dia da minha vida eu agradeço a Deus, porque eu só estou aqui pela segunda chance que Deus me deu. E gratidão a todos, gratidão à Igreja do Nazareno. Obrigada, pastora Jandira e doutora Haroldo. Tchau, fique com Deus. Ok. Thalita, só mais 2 perguntas, tá bom? Ok. Então, agora a irmã Denise, por favor, pode liberar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Boa tarde, doutor Haroldo. Boa tarde. Nós podemos observar, né, que nas cartas, algumas cartas do livro de Apocalipse, o final ele diz que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podemos comparar essa citação com os dias de hoje? Sim. Claro que a gente pode comparar, que o Espírito Santo continua falando da igreja, claro, né? Graças a Deus por isso. Ai de nós se o Espírito Santo não estivesse falando na igreja, tá? Eu não sei se a intenção do apóstolo João foi deixar essa informação de que o Espírito vai continuar falando e que precisa que a igreja esteja atenta, mas que também possa ter alguns escatologistas tentam pensar de que essas informações aqui é porque depois desse momento não mais vai se falar da igreja, e alguns advogam alguns que isso aí seria um exemplo de que a igreja seria arrebatada, entende? A partir desse momento ela seria arrebatada. Eu não tenho certeza disso, mas que o Espírito hoje continua falando isso. Claro, que a igreja esteja atenta, que o líder da igreja esteja atento à voz do Espírito, que o Espírito Santo continua falando. Graças a Deus que ele está presente. Amém? Deus abençoe você, pastor Denise. Ok, agora a última pergunta feita pelo irmão Gilmar. Irmão, pode, por favor, liberar o seu microfone e fazer a sua pergunta. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Doutor Haroldo, eu não quero fazer uma pergunta, só uma colocação bem rápida. Uma pergunta de um irmão.
ele perguntou lá, agora não me recordo o nome, ele perguntou sobre Apocalipse 1:7, se os centuriões que trespassaram Jesus iriam ressuscitar. Uhum. Dentro da minha visão, linkando o versículo 7 do primeiro capítulo de Apocalipse com o versículo 54 de Mateus 27, entendo que esses homens se converteram, porque o texto diz assim, o centurião e os que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, verdadeiramente era filho de Deus. Então, talvez, aí linkando um com o outro, eles estarão na ressurreição dos mortos e verão e confirmarão que verdadeiramente ele era filho de Deus. Ô, Gilmar, pastor Gilmar, quando a gente chegar no céu, a gente vai ter tanta surpresa. É isso aí. Que legal, né? É melhor não julgar ninguém, é melhor não apontar dedo para ninguém e botar a fé de que estamos pela graça de Jesus. Mérito zero para nós. Então, todos têm acesso a isso, o centurião, os soldados. Ninguém sabe de nada. Quem sabe o que se passou no coração? O cara da cruz lá do lado de Jesus, você chegar lá, lembra de mim lá que você chegar? Hoje, agora, nesse momento. Vamos ter surpresa. Obrigado pela sua participação, Deus te abençoe, viu? Eu que agradeço. Amém. Deus abençoe. Prazer. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Doutor Haroldo, eu penso que todos vão estar na presença do Senhor para o grande julgamento. Ninguém vai escapar, porque teremos a eternidade para o Senhor nos julgar. Amém. E na minha cabeça vem assim, né? Todo mundo em volta, os anjos do Senhor, com as suas lanças, e aqueles que quiserem fugir do círculo, o anjo vai estar, volta, volta, você não vai fugir. Na minha cabeça, eu penso assim, então todo mundo vai estar na presença do Senhor, nesse grande dia. Ninguém vai escapar. Aquele, entre aspas, o grande computador estará ali dando os nomes. Agora é fulano, agora é Beltrano, agora é ciclano, né? O legal da Bíblia é que Apocalipse vai falar tudo isso lá na frente, né? Sobre esses nomes, as obras. Tá maravilhoso esse livro, maravilhoso. Vale a pena lê-lo para aprender. Deus te abençoe, pastor. Obrigado pela sua oportunidade. Olha, doutor Haroldo, muito obrigada por esse primeiro momento, né? Nós teremos mais outras aulas com o Senhor nos sábados subsequentes. Glórias a Deus. É como se você tivesse colocado assim, água na nossa boca para os próximos, né? Porque nós sabemos que cada dia nós aprendemos mais. Então, mesmo aquele que seja expert no assunto, com as suas aulas, vão aprender mais, vai acrescentar mais. Obrigada pelos seus estudos. Há anos que eu sei que você se dedica à escatologia, né? E graças a Deus nós temos a oportunidade do Brasil participar. Temos vários representantes do Brasil aqui conosco e todos foram convidados. As suas palestras, conforme a sua autorização, estão sendo gravadas. Nós colocar no YouTube para as pessoas poderem ir lá e poder fazer os seus estudos, né? E combinamos, né? Eu e a Itália combinamos em darmos o certificado para completar as horas de estudos nossas, que nós temos que ter, às 20 horas, e esses estudos vão agregar. Obrigada, tá, querido? Deus te abençoe com saúde, unção, mais e mais sabedoria. Agradecemos a Deus pela vida da irmã Eva. Bota o rostinho aí, Eva, para para quem não te conhece, conhecer. Cadê a Eva? A linda Eva, a doce Eva. Vai aparecer aí. Minha doce Eva aí na área. Uma mulher de Deus, né? Amém. Abençoado com o servo Haroldo. Obrigado. Uma bênção. É um casal que é uma bênção na nossa denominação, lá na Igreja do Recreio. E nós agradecemos a Deus por esse presente de Deus que são vocês, tá? Muito obrigada pelo apoio. Obrigado. E agora, gente, todos nós... Cadê ela? Cadê? Ela vai aparecer ou não? Apareci.
Aonde você está? Não estou te vendo. Está por aqui? Eu pensei que você fosse... Estou aqui. Mas eu gostaria que todos nós, ao mesmo... já vi, querida. Ela aqui. Dá um sinalzinho assim com a mão, Eva, para todo mundo ver quem é você. Obrigada, querida. Deus te abençoe. E agora, todos nós, ao mesmo tempo, vamos falar uma palavra de bênçãos para a vida do... ela aqui. Deus abençoe, querida. Deus abençoe. Deus abençoe. Todos nós agora vamos falar uma palavra de bênçãos sobre a vida do Haroldo, em nome de Jesus. Que o Senhor continue... todo mundo em conjunto, gente, pode gravar o telefone, porque ele vai captar todas as palavras, senão o Espírito Santo vai falar o coração dele. Que o Senhor continue te dando vida e saúde, doutor Haroldo. Gente, falem. Que Deus continue te abençoando, pastor. Te dando sabedoria. Deus abençoe, doutor Haroldo. Deus abençoe, pastor. Abençoe. Hoje, seus propósitos. De bênção sobre sua vida e toda a família. Bênçãos espirituais, materiais para sua vida. Deus te abençoe, doutor Haroldo, você e sua família. Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe, pastor. Deus de bom. Continue usando o irmão com graça. Obrigado. Glória a Deus. Glórias a Deus. Agora temos a bênção, né? E aí depois a Thalita poderá encerrar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que excede todo entendimento. Ela guarde os nossos corpos de todos os males, de todos os ataques malignos. Guarde a nossa alma sempre alegre, feliz, no constante gozo do Senhor, para que um dia na sua majestade, diante majestoso dele ouvir, entra no gozo do teu Senhor. E esta paz, paz de Jesus Cristo, que ela guarde as nossas saídas e as nossas entradas, sem que haja o vírus do Covid, da varíola, da tuberculose embaixo dos nossos sapatos, nas peles, roupas ou cabelos, junto até de nossos familiares, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe, querido. Amém. Glória a Deus. Thalita, obrigada. Amém. Deus abençoe. Thalita, show de bola, Thalita. Obrigado. Deus abençoe. Na paz. Na paz. Até dia 18, se Deus quiser. Amém. A paz do Senhor. Ok, irmãos, encerrando a sala. Deus abençoe. Amém. O link para marcar presença, certificado. Já coloquei, vou colocar de novo aqui no chat, só um momento. Os irmãos que ainda não colocaram... Não sei se você sabe, mas eu lidero 2 grupos de leituras bíblicas, né? Ano passado, nós lemos 4 vezes a Bíblia, nesse ano estamos iniciando, já lemos o Novo e agora estamos terminando o Velho Testamento, com pessoas do Brasil e fora do Brasil. Então, nós começamos às 5 da manhã, às 12 horas e às 17. Por isso que eu pedi que encerrasse mais cedo, tá? Parabéns, parabéns, maravilha, viu? Deus abençoe. Beijo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Irmão, Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau.